Esta presidência solicita aos nobres vereadores que se levantem. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta presidência solicita à nobre vereadora Lubogo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo 12, versículo 9 ao 11. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Muito bem. Agora esta presidência solicita à segunda secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores. Vereador Aloísio Marinho de Andrade. André Henrique da Silva. Presente. Antônio Franco de Moraes. Presente. Darcy Reis de Souza. Edivaldo Soares Antunes. Érica Cristina Tanque Moia. Presente, excelência. Érica Monteiro Moraes. Presente. Jorge de Freitas. Presente. José Couto de Jesus. Presente. José Eduardo Monteiro Júnior. José Farid Zaine. Presente. Júlio César Pereira dos Santos. Presente. Lucinês Aparecida Bogo, presente. Luiz Fernando Silveira. Mayra Rosana Gama de Araújo Silva da Costa. Presente. Nilton César dos Santos. Presente. Raul Nilsen Filho. Ronei Costa Martins Silva. Presente. Sidney Pascotto. Wilson Nunes Cerqueira. Presente. Lubogo. José Roberto Bernardo. Presente. Aloísio Marinho de Andrade. Presente. Havendo número regimental, esta presidência dá por iniciada a presente sessão. E esta presidência coloca agora, senhores vereadores, em votação a ata do dia 10/2/2016. Algum vereador deseja impugnar a presente ata ou discuti-la? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Agora está em votação a ata da reunião do dia 15/2/2016. Algum vereador deseja impugná-la ou discuti-la? Não havendo, vai à votação, e a votação é simbólica. Os sentados aprovam e os de pé rejeitam. Esta casa também comunica aos senhores que serão enviados ofícios de condolências às famílias enlutadas na semana que se passou. Peço à segunda secretária que leia os nomes dos falecidos. Vamos ficar de pé em sinal de respeito a todos. Relação de falecidos da semana do dia 22/8 até 28/2. Adelaide Januária da Silva. Ademilson Cipriano Gonçalves. Ademir Biachi. Adriano Dias de Oliveira. Ana Espadoto Darros. Antônio de Lima Cardoso. Augusta de Godói dos Reis. Augusta Fantice Cardoso. Caetano dos Passos. Denise de Souza. Diva de Oliveira Mercuri. Edagoberto Eduardo Bittencourt. Francisco José da Silva. Geraldo Inácio Ferreira. Gilson Tanque. Hélio Moretti. José Benedito Barbosa. José Bernardinelli Filho. José da Costa Vieira. Quiocim Começu. Lázara Aparecida Pedrosa Cipra. Leandro Lorenzetti. Luiz Carlos Amador. Marcelo Antônio Grego.
Maria Aparecida Bernardo Penteado, Maria Aparecida Bilato Gonçalves, Maria José Reia Fernandes, Marina Mendes Pacheco Trombe, Moacir Adinolfi, Neuza Terezinha Bilato Savoy, Nilson Aparecido Hertes, Ondina de Gaspari Prada, Orlando Gaspari Júnior, Osvaldo Camarini, Pedronila Idalina da Conceição, Rosemary Padron Machado, Sebastião Ferreira de Souza, Sidney Neves, Sônia Regina Toledo da Silva, Terezinha Luciano de Souza, Wilson Edilson Cara, Vanderlei Gomes Pereira. Muito bem, podemos nos sentar. As matérias todas? Esta presidência solicita à segunda secretária boa noite. Que proceda à leitura das matérias. Ofício da Prefeitura Municipal de Limeira. Ofício número 33/2016. Excelentíssimo senhor Nilton César dos Santos, presidente da Câmara Municipal. Assunto: encaminha projeto de lei complementar. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal de Limeira, com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar que altera dispositivos da Lei Complementar número 686, de 3 de janeiro de 2014, alterada pela Lei Complementar número 741, de 15 de outubro de 2015, que dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Limeira, São Paulo, cria os cargos em comissão e as funções gratificadas necessários da nova organização e da outras providências. Esta presidência recebe o projeto de lei complementar e encaminha às comissões e comunica a todos a presença do primeiro secretário em plenário. Questão de ordem. Uma questão de ordem do vereador Darcy Reis. Somente para registrar a presença no expediente. Registrada a presença do vereador Darcy Reis e também do vereador Totó do Gás. Projeto de Lei 45/2016 dispõe sobre terapia assistida por cães, projeto animal terapia nos locais que se especifique e dá outras providências. Autor, vereador André Henrique da Silva. Projeto de lei número 45 é recebido pela mesa diretora e encaminhado às comissões. Projeto de Lei 46/2016 dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos no município de Limeira e dá outras providências. Autor, vereador André Henrique da Silva. Projeto de lei número 46 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Projeto de Lei 47/2016 dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias em instalar máquinas de escaneamento corporal nas entradas das agências bancárias, substituindo detectores de metal no município de Limeira e dá outras providências. Autor, vereador Dr. Júlio. Projeto de lei número 47 é recebido pela mesa diretora. Esta presidência suspende a sessão por 5 minutos e chama os vereadores para uma reunião rapidinha de 5 minutos aqui atrás. Por favor. A sessão está reaberta. Ao primeiro secretário para a leitura dos projetos recebidos dos senhores vereadores. Projeto de Lei 48/2016.
veda porte e consumo de bebidas alcoólicas em parques públicos e similares e da outras providências. Autor, vereador Jorge de Freitas. O projeto de lei número 48 é recebido pela presidência e encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 3/2016. Concede diploma de gratidão da cidade de Limeira e medalha de mérito cívico 15 de setembro, Ordem Tatuibi, ao senhor Rodolfo Davi Campos. Autor, doutor Júlio. Projeto de decreto legislativo é recebido pela presidência e encaminhado às comissões. Projeto de decreto legislativo 4/2016, que concede o diploma em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, nos termos da Resolução 195/2002, alterada pelas resoluções 278/2007 e 511/2013 e da outras providências. Autores, vereadora doutora Mayra da Costa, Edivaldo Soares Antunes, Érica Tanque, Érica Monteiro e Lubogo. Projeto de decreto legislativo número 4 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Substitutivo 2/2016 ao projeto de lei 281/15, de 14 de dezembro de 2015. Obriga os supermercados e hipermercados e similares no município de Limeira a informarem o prazo de validade dos produtos perecíveis cujos preços forem anunciados como promocionais e da outras providências. Autor, vereador doutor Júlio. Substitutivo número 2 é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Requerimento. Uma questão de ordem do nobre vereador doutor Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público que presente, faço um requerimento, senhor presidente, para que os requerimentos possam ser lidos o número e o nome do autor, porque nós temos no sistema, para que a gente possa ter agilidade nos nossos trabalhos. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento de Vossa Excelência tem que ser apreciado pelas lideranças. Vereador Dinho. Sim. Vereador Zé da Mix. Sim. Vereador... Quem é o... Vereador Ronei. Na ausência do meu líder, eu concordo, sim. Aprovado o requerimento de Vossa Excelência. Ao primeiro secretário para leitura conforme a deliberação do requerimento. Requerimento 127/2016, autor, vereador Luizinho da Casa Quil. O requerimento 127 do vereador Luizinho está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 128/2016, autor, vereador André Henrique da Silva. O requerimento número 128 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Pela ordem, presidente, só gostaria de retirar o requerimento, que teve um erro. O requerimento, então, deve ser assinado por Vossa Excelência, e assim que for, eu deliberarei. Ao primeiro secretário. Requerimento 129/2016, autor, vereador André Henrique da Silva. Requerimento 129 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Questão de ordem, presidente. Uma questão de ordem do nobre vereador Luizinho. É só para registrar minha presença. Obrigado, presidente. Registrada a presença no plenário do vereador Luizinho da Casa Quil, PSDB. Obrigado, presidente. Requerimento 130/2016, autor, vereador Sidney Pascotto. O requerimento número 130 do vereador Lemão está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 131/2016, autor, vereador André Henrique da Silva. Requerimento número 131 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 132/2016, autor, vereador Toninho Franco. O requerimento número 132 está em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo.
Requerimento 133/2016, autor, vereador Toninho Franco. O requerimento número 133 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 134/2016, autor, vereador André Henrique da Silva. O requerimento número 134 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 135/2016, autor, vereador Nilton Santos. A sessão está suspensa. Atividade, nós trabalhamos tanto para o público. O requerimento, aliás, a sessão está reaberta. Eu suspendo a sessão para que o primeiro secretário assuma a presidência, visto que o requerimento é de minha autoria. Vem para cá. Está aberta a sessão. Requerimento 135/2016, de autoria do vereador Nilton Santos, está em discussão. Alguém deseja discutir? Eu quero discutir. Discussão. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, amigos presentes, público telespectador que nos assiste através da net, eu quero falar a respeito desse requerimento. Esse requerimento é perguntando ao prefeito a respeito do projeto federal chamado CRAC é Possível Vencer. Toda a cidade sabe que essa é uma bandeira que eu defendo e que eu venho lutando há mais de 10 anos. Porém, o que acontece? Limeira foi classificada, nós passamos por uma luta para regulamentar as clínicas de recuperação na nossa cidade. Conseguimos, depois de quase um ano de muita discussão, fazer uma lei específica para que as clínicas pudessem tirar o seu CNPJ lá na zona rural, nas estradas de servidão. Mas hoje em dia, infelizmente, nós temos apenas 50 vagas garantidas pela prefeitura para essas clínicas que estão em pleno funcionamento. E a prefeitura só custeia o tratamento quando a pessoa passa por um trâmite dentro do próprio CAPS, e isso de livre e espontânea vontade. Eu não sei se os vereadores aqui recebem pessoas reclamando em seus gabinetes de questão de drogadição, mas eu recebo muitas. Infelizmente, pais desesperados, que o filho, quando está na dependência da droga, ele não quer o tratamento. Ele não quer ir lá no CAPS de livre e espontânea vontade. Então, essa lei que nós fizemos, ela está sem efeito. Ou seja, ela foi aprovada, mas ela só existe no papel, porque na sua eficácia ela não tem tido êxito. Mas aí nós temos um programa chamado CRAC é Possível Vencer, onde Limeira ela passou por todos os trâmites e conseguiu se enquadrar nesse programa. Recebeu um ônibus, motocicleta e, salvo engano, uma viatura para fazer esse trabalho. Mas há mais de um ano e meio que esse ônibus fica encostado lá na Secretaria de Segurança Pública, tomando sol, tomando chuva, e não se faz o trabalho que é para fazer. Não se faz. Então, este requerimento, eu estou pedindo quantas pessoas foram atendidas por esse projeto, quantos bairros este ônibus percorreu, quais são os motoristas, qual o nome da equipe que trabalha neste programa, porque a coisa não pode ser só para inglês ver não, pessoal. Nós temos que fazer acontecer, e é por isso que, chegando a resposta a esse requerimento, eu faço questão de passar a cópia para os senhores vereadores, porque, infelizmente, aprovamos a lei das clínicas, temos o programa CRAC é Possível Vencer, mas não melhorou em nada, não mudou em absolutamente nada,
esse trabalho nosso na questão da drogadição. Se é um problema de saúde, é um problema do poder público. Quando eu falo que é espiritual, muitas pessoas me criticam falando que eu quero fazer o trabalho da igreja com pessoas dependentes de química, que o problema é de saúde. Então, se é de saúde, quem tem que cuidar é a Secretaria da Saúde. Quem tem que cuidar é o poder público. E nós estamos vendo que este ônibus que é para usar neste programa Crack é Possível Vencer, ele só é mostrado em eventos. Pode ir lá no Ford Truck que está tendo essa semana aí, ele está lá para todo mundo ver, mas para a boniteza não adianta, pessoal. Tem que ir para a rua, tem que ir para as biqueiras, tem que ir buscar gente e levar para poder fazer o tratamento. Agora, tá igual bater em ferro frio, porque a coisa não vai. Pois não, vereador? Senhor presidente, nobres pares públicos presentes, quero agradecer ao aparte, vereador. Eu ia citar essa questão do food truck, porque é o único lugar que esse ônibus tem ido. E gostaria que Vossa Excelência, eu tenho um vídeo aqui, que o veículo é tão pouco, ou não é utilizado de tal maneira que, dentro do food truck, tentaram se utilizar dele, ou seja, tirar ele do local, ele não pegou, porque faltou bateria, teve um problema, chamaram pessoas da aviação limeirense para tentar ajudar ali, enfim, isso demonstra que, de fato, o programa só veio no papel. Veio o veículo está lá parado, se Vossa Excelência quiser ir ver, fica lá na Marginal Leste, onde funcionava a Secretaria de Segurança Pública, parado, ou seja, aquilo que era para estar beneficiando a população, principalmente a população que é viciada, a população que tem o problema, porque o crack, bastam 2 doses para ele viciar, 2 doses, já vicia a necessidade de utilização do mesmo. Então o que acontece? Ao invés de ser aproveitado, nós não temos, e temos sim, um total desprezo por parte do erário público. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado pela colaboração. Eu quero dizer... Pois não, vereador. Boa noite aos nobres, boa noite a todos presentes. Também queria questionar que eu não cheguei a ler o requerimento, fiz um requerimento 134 também, que quer saber também sobre esse ônibus, que é um investimento alto, que não está sendo investido como deve ser, né? Eu não gosto de chamar pastor, mas é o vereador Nilton, que tem feito um trabalho muito forte a questão do crack. Sabemos que crianças também são contaminadas eu não sei explicar se é um veneno, o que é isso? O crack, ele destrói, é difícil saber a reação que ele prejudica uma família, não só a pessoa, mas como o lar, a família. E, nobres vereadores, eu vi a quilometragem desse ônibus, é muito baixa. Por aí a gente consegue fiscalizar um ônibus que não anda, não vai para os bairros. É triste saber que nós, todos que estão aqui presentes, pagamos impostos caro, IPTU caro, e não é bem administrado. Eu já falei que esse governo precisa mudar muito para ele tentar se reeleger. Eu quero continuar dizendo, aqui nós temos a vereadora Mayra, que trabalha com ONG, eu que trabalho com ONG, nós temos várias igrejas que fazem o trabalho noturno. Se o poder público não consegue desenvolver esse trabalho, faz uma parceria, chama as entidades, chama as ONGs, olha, tal dia esse ônibus vai acompanhar esta ONG, tal dia esta, vamos usar, pessoal, nós temos que usar aquilo que o governo federal nos deu de mão beijada. Agora, para a boniteza, para mostrar, como eu estou vendo aí, para mostrar em eventos da prefeitura, para a boniteza, não vai resolver absolutamente nada, porque o povo já está cansado de ser enganado. E eu quero mostrar para todas as pessoas aqui o resultado desse requerimento, para não dizer que eu estou aqui
atirando pedra para acertar em quem atirando para todo lado. Não, é algo específico para cuidar de gente e que não está sendo feito na nossa cidade. Pois não, vereadora? Só quer discutir? Então encerro a minha fala aqui e agradeço aos vereadores que contribuíram. O requerimento está em aberto. Mais algum vereador para discutir? Com a palavra, a vereadora doutora Mayra da Costa. Senhor presidente, nobres colegas, eu concordo em parte com o vereador Nilton no seu questionamento. Há 2 meses atrás também fiz esse questionamento em relação ao funcionamento, porque inclusive se tem um prazo desse programa O Crack é possível vencer, esse prazo está vencendo e nós sabemos disso e a Secretaria de Saúde também. Nas reuniões do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, do qual eu participo assiduamente, que ocorre todos os meses, nós temos a reunião com todos os conselheiros, isso também já foi questionado. Então, assim, o município, ele atende todas as demandas do crack, tanto que ele foi contemplado com esse programa do governo federal, e uma das contemplações foi a vinda do ônibus, o qual não está funcionando adequadamente no que era para ter funcionado, porque está faltando a implantação do consultório de rua chamado. E isso realmente é o que está faltando, né, ser contemplado, ser implementado no serviço, na Secretaria de Saúde, o consultório de rua, que a gente sabe que é onde serão feitas, juntamente com o ônibus, com a Guarda Municipal, que já foi treinada, a questão da busca ativa por esses dependentes, por essas pessoas em situação de rua, situação de uso do crack e outras drogas. Oi? O ônibus já tem, se não me engano, já fez 1 ano. Se não fez 1 ano que já chegou, que foi contemplado a vinda dele do crack. Ele vai contemplando à medida que o município vai avançando, né? É quase 1 ano e pouco, com certeza, né? E tá faltando a implantação desse serviço do consultório de rua, que é para dar a questão. E aí, consequentemente, ser feito a demanda do consultório de rua, ser feita a busca ativa desses pacientes e na questão da internação. Quanto à questão da internação, da regularização, Nilton, eu acho que isso está assim, está bem adiantado, porém a gente sabe na questão da regularização de solo, algumas clínicas e comunidades, e no fato de ser clínica, aqueles que fazem internação por resgate e tudo mais, tem a questão dos quinais, e isso, eles realmente estão tendo uma dificuldade nessa questão da regularização. Mas eu acho que o pessoal, quem se credenciou, eu acho que está buscando essa regularização, e vamos ter paciência, porque o intuito de todas estar regularizadas, seja como comunidade e seja como clínica, para fazer a adequada prestação de serviço. Mas realmente essa questão de como política, vou estar levando isso para o Comad, né, porque realmente, e está tendo um prazo de vencimento esse programa, sim. Obrigada. O requerimento 135 continua ainda em discussão. Mais algum vereador para discutir? A discussão, o vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público presente, eu gostaria de estar questionando e estar colocando a minha opinião em cima disso, porque eu, já há mais de 15 anos, realizo um trabalho justamente em cima da população de rua. É um trabalho de distribuição de roupas, de sopa, enfim, um apoio principalmente espiritual em cima daquelas pessoas, principalmente os dependentes de droga. E, com certeza, a vereadora Mayra, como Vossa Excelência, também tem esse experiência. Se nós não tratarmos e não trabalharmos em cima do dependente na hora que a gente conversa, na hora que você consegue abordar efetivamente ele some e não volta. Então você não consegue, na prática, isso não é de 2 anos, mas você não consegue, na prática, fazer com que essa pessoa seja reintegrada à sociedade. O que, diga-se de passagem, se ele é dependente químico, se ele é viciado, ele faz o tratamento, muitas vezes em clínicas, porém, o que acontece? Muitas vezes ele volta para a sua origem e retorna de novo no consumo das drogas. Então é um trabalho que de 10, se conseguir um
já é uma vitória. Porém, se nós não fizermos nada, você não consegue nenhum. E é por isso que é importante a utilização desse veículo junto com a abordagem inicial. Porque a partir do momento que tem duas maneiras de você, primeiro, tem que ter o apoio da sociedade, o apoio do erário público, mas principalmente a necessidade que a pessoa vê de ele querer ser curado. Porque o consumo de drogas, o consumo de álcool, o consumo de cigarro, não é uma coisa que a pessoa faz porque quer. É uma necessidade, um vício. Portanto, é uma doença. A Organização Social, ou a Organização Mundial de Saúde, preconiza que todo ser humano, para ter saúde, ele tem que ter 3 pilares. Saúde física, que é o físico da pessoa. Saúde psíquica, que é a cabeça. E o relacionamento social também é encarado como fator de saúde e definição de saúde. Portanto, senhor presidente, gostaria sim de ter também a resposta, gostaria que Vossa Excelência me enviasse uma cópia quando tiver a resposta desse requerimento, para que nós possamos, através dessa tribuna, dessa Casa de Leis, estar cobrando efetivamente o Executivo para que ele possa colocar em prática uma coisa que já tem mais de 1 ano parada, estragando, porque quando não se usa, estraga-se também. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento número 135 do vereador Nilton continua em discussão. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum vereador para discutir, encaminhe-se ao Executivo. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Junegão. Somente registrar minha presença e justificar meu atraso, que eu estava no meu gabinete em atendimento à população. Registrada a presença do vereador Junegão, eu suspenso os trabalhos por 1 minuto para reconduzir o senhor presidente. A sessão está reaberta. Aliás, a sessão está suspensa só para que eu possa comunicá-los que no final do ano esta presidência devolveu 4,5 milhões para o senhor prefeito e até agora ele não mostrou o que foi feito com esse dinheiro. Ok? A sessão está reaberta ao primeiro secretário para continuar a leitura dos requerimentos. Emenda modificativa número 10/2016 ao projeto de lei 273/2015. Autores, vereadora doutora Mayra da Costa, Aloísio Marinho de Andrade, Sidney Pascotto, Lubogo e Luizinho da Casa Quil. A emenda modificativa número 10 ao projeto de lei 273 da vereadora Mayra é recebido pela presidência e é encaminhado às comissões. Requerimento 136/2016, autor, vereador André Henrique da Silva. O requerimento número 136 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 137/2016, autor, vereador Dr. Júlio. Questão de ordem, excelência. Uma questão de ordem do vereador Só Dr. peço Júlio. para que o primeiro secretário leia as perguntas, porque no sistema não estão as perguntas. Muito obrigado. Ou pelo menos a ementa. Ao primeiro secretário para a leitura do requerimento das perguntas. Requerimento 137/2016. Primeiro, a Prefeitura Municipal tem conhecimento sobre o despejo de esgoto realizado pela empresa Odebrecht na rua Pedro Targino da Silva, residencial Las Palmas. Segundo, esta atividade de despejo de esgoto é regular, visto que no local existe um córrego. Autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 138/2016. Autor, vereador André Henrique da Silva.
O requerimento número 138 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao executivo. Para discutir, por favor, se dirija ao microfone, vereador. Para discutir, vereador André Henrique da Silva. Sim, presidente. Realmente, fui fazer uma ouvidoria na central da ambulância, quase deu um infarte nesse nobre vereador Tigrão. Sabendo que tem mais de 20 veículos parados, sabendo que a cidade precisa de ambulância, sabendo que tem pessoas morrendo, precisando de atendimento. Eu tirei umas fotos, TV Jornal me entrevistou hoje à tarde. A questão que a central da ambulância, eu vou explicar, porque às vezes alguém tem dificuldade para enxergar, mas só ouve. Eu vou explicar detalhadamente. O telhado da central da ambulância caiu, gente. Você sabe o que caiu? A cozinha caiu. Só que caiu à noite, por isso que não teve nenhuma fatalidade. E os próprios funcionários me convidou a ir lá pessoalmente. Só que aquele prédio tem mais de 50 anos, colocando 45 funcionários em risco. Só que eu vi com meus próprios olhos, tem larva de mosquito da dengue, tem cupim, tem pombos, tem ratos, tem morcegos. Cuidado, vereador Tigrão, você não pode falar muito que é quebra de decoro. Você não pode entrar com denúncias, você não pode falar a verdade. Ser transparente e honesto não presta? Calma, vereador, calma. Então, eu vou continuar fazendo denúncias, porque a central de ambulância, que ali colocando pessoas em risco a ter doenças, eu fiquei em risco de entrar dentro da central da ambulância porque o teto está afundado, sabe? Assim, onde que as pessoas vão ali para ser atendidas, a qualquer momento vai desabar tudo. Só que o problema maior é que o juiz já interditou tudo e a prefeitura não cumpriu com o prazo. É esse que é o problema maior. E eu vi com meus próprios olhos sendo ali interditado e o prazo do juiz já acabou. E só que já tem um prédio para transferir os nossos trabalhadores que ganham péssimo e ainda colocando vidas em risco, que está lá com o prédio lá vazio, porque falta pintar, porque, sabe, eu não sei o que acontece com o prefeito, com os secretários, eu não sei. E eu sou ruim, sou um cara mau de falar a verdade. Então eu vou ler o requerimento aqui, porque eu sei que o prefeito está me escutando e está me vindo lá na telinha lá do gabinete dele, porque ele não vem na Câmara Municipal falar comigo. Ele não me atende na prefeitura. Já está tudo ok. Requeiro saber por parte da prefeitura qual a possibilidade da interdição da central da ambulância. Eu não quero que abra amanhã a central da ambulância. Porque vai esperar morrer? Porque no trânsito já morre. Quase um por dia, olha lá se não é dois. Por falta de sinalização, por falta de lombada elevada. Agora vai esperar um telhado cair na cabeça de um cidadão trabalhador? É lamentável ler um requerimento desse e eu ver aquilo com meus próprios olhos. Agora eu vou ler a justificativa. Este requerimento se faz a necessidade a pedido desse vereador, que foi pessoalmente na central de ambulância, que está de péssimas condições, colocando em risco a vida de 45 funcionários que trabalham no local. O telhado está comprometido, pois a estrutura do prédio é antiga. Inclusive, há muitos bichos na cozinha, como morcegos, pombas, pelo prédio inteiro, baratas, ratos, e podendo ter até foco do mosquito da dengue. Mas eu vi umas larvinhas lá, mas eu quero que o pessoal vai lá achar o Zika. Eu quero.
Por isso faço esse requerimento para a interdição do local urgente, fazer a mudança do novo prédio. Então, nobres vereadores, se alguém tiver a oportunidade de dar uma passadinha lá, toma cuidado. Toma cuidado. Porque, prefeito Radiche, você não me representa. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, encaminhe-se o requerimento ao Executivo, ao primeiro secretário. Requerimento 139/2016, autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 139 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 140/2016, autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento 140 em discussão para discutir o próprio vereador. Senhor presidente, nobres pares, público presente, esse requerimento eu estou solicitando aí ao prefeito municipal a presença de guardas civis municipais, tanto no terminal rodoviário urbano quanto no terminal intermunicipal, porque o prefeito fez um local ali que é para justamente ter os guardas. E, senhor presidente, não tem guarda, só tem a casinha dele. Como ocorre também na frente do cemitério municipal, como ocorre em vários pontos, onde a prefeitura põe pessoa para que se tenha segurança da população. E olha, se você tiver a oportunidade de ir na rodoviária depois das 9 horas da noite, é um caos aquilo lá. O medo que dá de você passar por ali. E não tem sequer um segurança para proteger a população, porque o ônibus chegam 11 horas, meia-noite, 1 hora, 3 horas, tem ônibus que intervalos pequenos, mas não tem proteção. Diga-se de passagem, a função principal da Guarda Civil Municipal é proteger os próprios públicos, e não existe sequer um guarda municipal para proteger aquele próprio público que ali está, mas principalmente proteger o cidadão, porque o cidadão é o patrimônio público. Então, senhor presidente, estou solicitando, isso foi uma solicitação da minha reunião no Conseg, vejo ali à esquerda, o pessoal do Conseg ali presente, e eu estou solicitando isso para que também o Conselho de Segurança Municipal possa receber essa resposta. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento número 140 ainda está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo, ao primeiro secretário. Requerimento 141/2016, autora, vereadora Érica Tanque. O requerimento número 141 está em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 142/2016, autora, vereadora Érica Tanque. O requerimento número 142 está em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 143/2016, autor, vereador Dr. Júlio. Requerimento número 143 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 144/2016, autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento número 144 em discussão. Para discutir, o vereador Dr. Júlio. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, mais uma vez eu me levanto. Isso também é um requerimento de uma discussão, fruto de uma discussão dentro do Conselho de Segurança, que principalmente foi abordado pelo diretor do Senai, uma pessoa que tem feito um trabalho maravilhoso junto ao Sistema S, o senhor Mário Cazon, participou efetivamente da reunião do Conseg e mostrou que o que vem acontecendo, além daquelas pessoas que têm abordado e muitas vezes amedrontado como flanelinha as pessoas que estacionam os carros e abordado nos semáforos pedindo dinheiro. E muitas vezes, grande parte das vezes, mulheres estão com o vidro aberto e têm medo e acabam contribuindo com essa pessoa.
porque a abordagem é muito rápida, a abordagem amedronta, e eu acho que a prefeitura tem que tomar alguma providência para ajudar até essas pessoas que estão no semáforo, que são pessoas que muitas vezes são viciados, são pessoas que têm problemas sociais seríssimos e estão cada vez aumentando mais. E um outro problema, os alunos do Senai, a grande maioria de poder aquisitivo mais baixo, que fazem o Senai, são contemplados com um curso técnico que o colocam no mercado de trabalho, além de que, por tudo aquilo que eles fazem, eles tiram, obviamente, esses garotos, adolescentes, e muitos maiores também, tiram da rua, tirando o contato com o tráfico de droga. Portanto, resgatam essas crianças, esses adolescentes, esses adultos até, resgatam para um trabalho que, com certeza, quando a pessoa faz o SESI, o Senai principalmente, ele tem praticamente uma vaga garantida no mercado de trabalho. E o Senai tem feito esse trabalho maravilhosamente. Só comunicando, senhor presidente, o Senai, nós tivemos nessa Casa de Leis uma moção de apoio de minha autoria, que Vossa Excelência também assinou e todos os vereadores aprovaram, porque o governo federal queria retirar em dinheiro a contribuição que é feita pelas indústrias. E nessa semana isso foi consolidado já, foi feito um acordo com o governo federal e o SESI vai dar, o Sistema S, vai dar os 25% para o governo, porém, vai dar revertida em educação. Isso foi uma vitória muito grande, porque vai contemplar as indústrias, vai contemplar a população, que vai ter de volta tudo aquilo que é feito pelo Sistema S, Senai, SESC, SESI, vai ter de volta isso, mas não em dinheiro para o governo federal, vai ter em educação. Então foi uma vitória. E os alunos que param no terminal urbano, sobem do terminal urbano até o Senai, em horários muitas vezes noturno, a hora que eles entram, a hora que eles saem, e eles estão sendo abordados principalmente na praça onde era a antiga Câmara Municipal, que eu não sei se Vossa Excelência, os nobres pares, já passou por ali, mas é um caos aquilo ali. Poderia se fazer daquilo lá um patrimônio, e é um patrimônio. A casa que está lá, a antiga Câmara Municipal de Limeira, está abandonada. O jardim está abandonado. Essa semana cortaram o mato, mas está abandonado. Se aquilo lá iluminado e pintado, vira um ponto turístico da nossa cidade. E, infelizmente, está sendo desprezado pelo governo municipal. E, principalmente, naquele ponto, os alunos estão sendo abordados, estão sendo assaltados, porque eles vêm do terminal rodoviário em direção ao Senai. Então, senhor presidente, estou fazendo esse requerimento, pedindo a colaboração, solicitando o que está sendo feito para que a população possa ser atendida em mais esse quesito. Permite uma parte? Pois não. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente, muito importante o requerimento com relação aos flanelinhas, pedintes que existem aí nas esquinas. Antigamente, uns 10 anos, não tinha tanto pedinte. Tinha, sim, sempre teve mendigos, pedintes, sempre existiu e sempre existirá. Mas, de uns últimos tempos, isso acrescentou, aumentou muito. A cidade empobreceu. No ano de 2010, Limeira, que é a 88 no Brasil em termos de população, era a 94ª em termos de IDH, o ranking do IDH. Hoje, em 2013, Limeira foi para 179. Limeira voltou para trás. A crise é brasileira, é mundial. Mas a crise do Brasil está, sobretudo, nas grandes cidades, nas capitais. As cidades do interior de São Paulo, Piracicaba, Rio Claro, do Porto de Limeira, do interior do Brasil, não estão sofrendo tanto essa crise nacional. Limeira é atípica. Limeira é diferente das outras cidades. E as pessoas empobreceram. Quantas e quantas pessoas estão desempregadas? Os vereadores mais antigos lembram que os gabinetes não tinham currículo, não tinha pedidos de situação financeira, de situação social, não tinha. 10 anos atrás era muito pouco isso. E agora, está aí o pessoal do CEPROSOM, o pessoal da Prefeitura, e agora Limeira realmente está numa situação retroagiu no desenvolvimento.
E as pessoas se empobreceram, voltaram os mendigos, voltaram os pedintes e voltaram os problemas. Então, precisa realmente o poder público municipal tomar medidas enérgicas, eficientes, seguras, no sentido não só de proteger essas pessoas, de proteger os cidadãos, mas evitar que empresas vão embora da cidade. O orçamento que estava previsto para o ano passado de 1 bilhão, arrecadou somente 869 e foram gastos 390 com folha de pagamento com relação ao aumento dos comissionados. 50% da receita corrente líquida vai para a folha de pagamento. Então não tem como, tem que reestruturar, fazer um novo planejamento, um novo ordenamento para que possamos trazer a Limeira de novo no rumo do desenvolvimento e diminuir os pedintes, diminuir essa situação de dificuldade que as pessoas têm passado, principalmente nos últimos anos. Contraparte, o nobre vereador. Uma parte. Realmente, o capital de giro de Limeira, eu tenho acompanhado, está baixando a cada vez mais, mas o problema maior de Limeira é as negociações. Falta um papo reto, um pé no chão. Fala assim, ô empresário, venha para a minha cidade que eu vou gerar emprego para os meus moradores, para o povo limeirense. Limeira não tem um distrito industrial. Americana tem. Cidade vizinha tem. Limeira não tem um aeroporto. Então, estamos como uma cidade de moradia. Muito obrigado pela parte. Então, senhor presidente, nós temos que, de fato, trabalhar em prol da população. É o que a gente... Essa questão que o vereador Jorge falou, só no mês passado foram 179 trabalhadores que foram para a rua. Por quê? Porque o comércio está fechando. Andem pelo centro da cidade de Limeira, você vai ver a quantidade de lojas que estão fechando. Porque não tem dinheiro. Por favor, conclua. Então são perdas, senhor presidente, que a gente tem, e aqui, esta Casa de Leis é o melhor lugar que tem para que seja uma caixa de ressonância, para que nós possamos, de fato, exigir e cobrar do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém deseja discutir o presente requerimento? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Ao primeiro secretário. Projeto de Decreto Legislativo 5/2016. Concede o título de cidadão limeirense ao ilustríssimo senhor Padre Gilson Fernandes, pelos relevantes serviços prestados ao município de Limeira. Autores, vereadores José Couto de Jesus e Jorge de Freitas. Projeto de decreto legislativo é recebido pela mesa e encaminhado às comissões. Requerimento 145/2016, autora, vereadora Érica Tanque. Requerimento número 145 está em discussão. Não havendo quem queira... Mas eu posso receber. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 146/2016, autora, vereadora Érica Tanque. Requerimento em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 147/2016, autor, vereador Jorge de Freitas. O requerimento do vereador Jorge está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 148/2016, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Requerimento da vereadora doutora Mayra está em discussão. Algum vereador deseja? Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 149/2016, autora, vereadora doutora Mayra da Costa. Requerimento número 149 está em discussão. Algum vereador deseja? Encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 150/2016, autora, vereadora Lubogo. Requerimento número 150 em discussão. Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 151/2016, autor, vereador Dr. Júlio. O requerimento do nobre vereador Dr. Júlio está em discussão. Algum vereador deseja?
Não havendo, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 152/2016, autor, vereador Zé da Mix. Requerimento número 152 está em discussão. Não havendo quem queira, encaminhe-se ao Executivo. Requerimento 153/2016, autor, vereador Zé da Mix. O requerimento número 153 está em discussão. Rapidamente, vereador, nós estamos encerrando o expediente. Senhor presidente, novos colegas, público presentes. Senhor presidente, eu fiz esse requerimento porque saiu no portal de transparência e no dia 28 de 12, 28 de dezembro, a prefeitura pagou à aviação limeirense R$4.786.000. Então, nos dias de hoje, pagar R$4.786.000 chama atenção e muito. Já recebe subsídio. Do que será que foi pago esse dinheiro de R$4.700.000? Será que a prefeitura estava devendo para a prefeitura, está devendo para a aviação limeirense, alguma cobrança, mas foi tão fácil pagar R$4.700.000? E eu vou aproveitar, presidente, e relembrar que nós temos o requerimento para a abertura de uma CPI e que esta CPI só vai ter com 7 assinaturas. E hoje nós estamos com 4 assinaturas. Minha assinatura, o doutor Júlio César Pereira dos Santos. Júlio César Pereira dos Santos, o Jorge Freitas e o Luizinho da Casa Quil. Pois não. Aproveitar que quando teve a CPI do pedágio aqui, ficaram pressionando esse nobre vereador. Ô Tigrão, assina a CPI, Tigrão. Assina a CPI. Foi o Junegão que... Foi o Junegão? Ô Junegão, agora é a hora de você assinar. Agora é a hora do presidente Nilton assinar. Porque, se depender desse nobre vereador, eu já tinha caçado o Paulo Radich. Então, por favor, está na hora desses dois vereadores assinar a CPI. Assinar a CPI, Junegão. Então, porque você gosta de intimar esse nobre vereador. Agora esse nobre vereador está te intimando. Então, eu não tenho rabo preso. Eu não tenho rabo preso. Senhores vereadores, por favor, estamos Eu tenho que fiscalizar uma limeira. Discutindo o requerimento. Leia o projeto. Então, CPI aqui. Tem um projeto para lei. Então, senhor presidente, só pedir aos novos colegas, vão assinar a CPI e vamos abrir essa caixa preta do transporte coletivo aqui da cidade de Limeira. Muito obrigado, senhor presidente. Ao primeiro secretário para a leitura do projeto. Projeto de lei complementar 2016 altera e revoga dispositivos da lei complementar número 661/13 e da outras providências. O projeto é da mesa. Projeto é da mesa diretora, assinado pelo vereador Nilton César dos Santos, José Eduardo Monteiro Júnior, Sidney Pascotto e Lu Bogo. O projeto é recebido pela presidência e encaminhado às comissões. Não havendo mais tempo hábil... Só registrar a presença de uma pessoa. Pode registrar rápido, vereador. Senhor presidente, obrigado pela questão de ordem. Só queria registrar a presença de um público grande, a Câmara está lotada, mas queria destacar 3 pessoas. Fabinho do Amador, liderança do bem, Ivone Crepaldi, Toninho, Joana Cardoso, também outras lideranças do Partido Ecológico Nacional e dezenas de outras pessoas importantes que prestigiam com a presença aqui na Câmara. Obrigado. Está registrado. Não havendo mais tempo hábil, partimos agora para o uso das tribunas livres.